Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim. E hoje eu trago para vocês mais uma aula de matemática que eu espero que seja sucesso, né? Porque se você está aqui é porque você está batalhando algo. Seja passar de ano, passar num concurso, aprender alguma coisa. E eu sou privilegiado em poder te ensinar alguma coisa, né? E se você acha que faltou alguma coisa nessa aula, bota aí nos comentários. Vamos trocar informações, né? Porque a gente aprende a cada dia que passa. Lembrando, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu comentário, compartilha, curte, faz tudo aquilo que você sabe que é sucesso no YouTube, né? E agradeço que isso aí só incentiva cada vez mais eu continuar esse trabalho que eu adoro. Agora chega de papo e vamos à aula. Bom, pessoal, nada melhor que começar pela questão de número 1, né? Trago aqui para vocês uma questão da OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira, né, de Matemática das escolas públicas e também nas privadas. Beleza, então. Com as figuras mostradas abaixo, podemos montar 5 dados diferentes. Com qual delas podemos montar um dado no qual a soma do número de pontos em quaisquer duas faces opostas é 7? O que a questão quer? Ela quer que você monte um dado, né, um cubo, bem dizer assim, e esse cubo, as faces opostas, a soma tem que dar sempre 7, dessa forma aqui. Então, se você tem lá o cubo, um dado, as faces opostas tem que ser sempre 7. Se aqui for 5, aqui é 2, dessa forma. Isso foi só um exemplo, né? Vamos ver aqui o que são faces opostas. Quando você abre esse sólido, esse cubo, de cara, você tem que entender quem é quem. Por exemplo, essas faces aqui são as de cima e as de baixo, o topo. A parte de cima e a parte de baixo são as bases. E nesse caso aqui, 5 com 2 deu 7. A letra A é uma possibilidade. Vamos ver. A letra B, tá vendo a base? Tá vendo o topo? 6 com 3 não dá 7. Então, a letra B está fora. Olha a letra C aqui. A base e o topo. 6 com 4 não dá 7. Está fora a letra C. Olha aqui o de baixo. 5 com 6 também não dá 7, né? Então, está fora. Olha aqui a letra E. 5 no topo e 2 na base. 7. Então, a letra E está no páreo. Agora, vamos analisar a A e a E para ver qual que está fora. Bom, gente, tá vendo essa face aqui? A 2? E tá vendo essa aqui, a 5? Elas são opostas com um intervalo de uma face entre elas, né? Como assim? Olha aqui na letra A. Para dar 7, aqui é 6, aqui é 1. Só que o intervalo entre elas é de duas faces. E elas não seriam opostas ao montar o sólido. Você mesmo imaginando ao montar esse sólido, vai perceber que o 6 vai ficar do lado do 1, não oposto a ele. Dessa forma, a letra A está fora também. Aí olha a perfeição da letra E. É uma face sim, a outra não, para elas ficarem opostas, da forma como eu estou mostrando aqui. Então, olha só que legal. Aqui é 1. Aí, com o intervalo de uma face, aqui é 6. A soma dá 7. São opostos. Olha essa aqui, legal. Aqui é 3. Com o intervalo de uma face, aqui é 4. A soma dá 7. Portanto, letra E. Beleza? Claro que existem outras maneiras de vocês verem isso numa prova, né? Mas o mais importante é não errar, já que não tem cálculo, é só a questão do puro raciocínio. Beleza? Questão de número 2 traz algo parecido com a questão de número 1 também, né? A planificação de um cubo. Para montar um cubo, Guilherme recortou um pedaço de cartolina branca e pintou de cinza algumas partes, como na figura abaixo. Qual das figuras abaixo representa o cubo construído por Guilherme? Bom, para facilitar a visualização disso aqui, eu fiz assim, ó. Eu fiz uma planificação que segue a planificação do Guilherme e montei um cubo, né, com essa planificação. Então, se a gente puder observar, a parte que está branco, né, que é essa aqui, ficou na base, como deveria de ser. Essa parte aqui branco, ficou na base. Beleza? E aí, subindo as paredes, eu subo essa parede aqui escuro, claro, essa parede escuro, claro, e a outra base vai ser o quê? Escuro, escuro.
Então, se um lado é branco-branco, o oposto é escuro-escuro. Não pode aparecer os dois na mesma figura. Olha o que está acontecendo aqui, a letra A já está fora. Porque ele diz que estão um do lado do outro, são adjacentes e sabemos que não é. Beleza? Bom, e o que podemos observar também? As mescladas, ou seja, claro e escuro, são opostas, sempre, né? Então, olha só, claro e escuro de frente, claro e escuro de frente. Então, elas são opostas. Beleza? E aí, olha o que nós temos aqui. Quando nós temos o branco-branco, que é essa base aqui, adjacente a ele tem essa escuro-branco aqui. Né? Horizontal, no caso, que vai ficar. Olha aqui que legal. Escuro-branco, horizontal, que vai ficar do lado. E, para analisar, essa de baixo aqui, que vai ser essa aqui. Essa face que nós estamos vendo na letra C. Que vai descer escuro pela direita e branco pela esquerda. Escuro pela direita e branco pela esquerda. Então, a opção mais correta é a letra C. Ok? Considerando, é claro, que do outro lado vai ter as outras faces que aqui estão. Tranquilo? Bom, nesse caso aqui, tem uma observação bem simples, porque que não é a letra D, por exemplo, que são bem parecidas, tá vendo? Ó, a C e a D são bem parecidas, a chance de errar é muito grande. É porque esse topo aqui, a linha é horizontal, ok? Em seguida, o escuro é vertical. Olha aqui, a linha é horizontal, o escuro é vertical nesse caso. E o escuro que vai descer por essa face é vertical também. Aqui, tá vendo? E aqui não. Aqui ele bota que a linha do claro é vertical, coisa que não é. Beleza? Bom, essa questão também é óbvio que tem várias maneiras de você visualizar. Eu espero que você tenha escolhido uma até mesmo mais fácil que a minha. Beleza? Vamos seguir. Questão de número 3. O número de diagonais do poliedro convexo que possui 8 faces triangulares e 6 faces quadrangulares é... Bom, vamos lá. Antes de começar essa questão aqui, a gente tem que entender a questão do que são as diagonais do poliedro. Você tem um poliedro, né, e as diagonais que passam pelo centro, tem as diagonais que passam pelas faces, ele quer só as diagonais do poliedro. Eu vou usar como exemplo aqui o cubo, que é o mais prático. Poliedro regular, claro, um cubo. E aqui que temos aqui? Quando eu te mostrar aqui como funciona no cubo, eu tenho os vértices e eu tenho as diagonais. Então, as diagonais do cubo que eu quero são essas que eu vou pintar de verde, ó, que passam pelo centro dele. Tudo bem? Quantas serão? Gente, seria muito fácil eu fazer o seguinte. Tá vendo o vértice aqui? É só pegar o vértice e conectar todos eles. Ou seja, esse vértice aqui, ele só não vai mandar aresta para ele mesmo. Então, seria o quê? Quantos vértices tem? 8. 4 em cima, 4 embaixo. Tem 8 vértices que eu vou mandar para 7 outros vértices e vou dividir por 2 por aquela situação de que se eu mando para o outro vértice manda para mim. Ok? E aí eu não conto 2 vezes, por isso que eu divido por 2. Ok? Então dá o quê? 28. 28 diagonais. Só que não é verdade. Porque eu tenho que descontar todas as diagonais das faces. E eu tenho que descontar também todas as arestas. Nesse caso. Vamos fazer o do cubo aqui? Então eu tenho 28 interações entre todos os vértices. Só que eu vou diminuir o quê? São 6 faces quadradas. Ou seja, são 6 faces com 2 diagonais cada face. Menos aresta. Quantas arestas tem? 4 em cima, 4 descendo e 4 embaixo. 12. Então, você tem 28 menos 12. Menos 12. Que te sobram 4 diagonais. Lembra das diagonais verdes, que são o que nós queremos de fato? Então, vai uma daqui para lá, outra de lá para cá, e a mesma coisa com os outros 2 vértices. Né? E outra aqui. É meio complicado desenhar, mas são apenas 4, perdão, que me interessam. Que foi as que eu achei aqui dentro, em verde. Pode ter ficado feio, mas essa ideia básica, ela serve para
todos os poliedros, né? Quando você quer descobrir aí o seu número de diagonais. Agora, em cima do que a questão propõe. O número de diagonais do poliedro convexo que possui 8 faces triangulares e 6 faces quadrangulares. Aqui a nossa busca é pelo número de vértices, é dele que a gente vai tirar o nosso sustento. Então, aresta é igual ao quê? Quantidade vezes o tipo. Quantidade, 8. Tipo, triangulares, 3. Quantidade, 6. Tipo, quadrangulares, 4. Então, vai ser assim, ó. Quantidade 8 vezes 3, que são os 3 arestas do triângulo, mais quantidade 6 vezes 4, que são as 4 arestas do quadrilátero, perdão. Tudo isso dividido por 2, porque as que se sobrepõem uma em cima da outra, a gente não conta duas vezes. 3 vezes 8, 24. 6 vezes 4, 24. Perdão. 6 vezes 4, 24, sobre 2. 48 sobre 2 é 24. Descobrimos, então, que temos 24 arestas. Para achar o número de vértices, né? Relação de Euler, vamos faltar aula segunda. Né? Número de vértices queremos. Faces, temos 8 de um tipo, 6 do outro. 14 faces. E arestas, achamos 24, mais 2. Número de vértices, então, passando 14 e diminuindo, vai sobrar 12. Quase pronto. Achamos aqui, então, o número de vértices. Agora vamos fazer aquela interação. Diagonais é igual a vértice que multiplica o número de vértices menos 1 sobre 2, para achar todas as interações entre os vértices. Menos o número de arestas do seu poliedro, claro, que não vão contar como diagonais, menos as diagonais das faces. Seguindo essa regra aqui, vai ficar muito fácil. Diagonais do poliedro é vértice, que são o quê? 12, que multiplica 12 menos 1, 11, sobre 2. Menos o número de arestas, que descobrimos aqui, 24. Menos as diagonais das faces. E aqui tem um bônus para você. Triangulares, aqui são triangulares e quadrangulares. O que é o bônus? Triângulo não tem diagonal, então não vai contar. Só vai contar a diagonal do quadrado, que são o quê? 2 diagonais cada quadrado, né? Então, como eu tenho 6 quadrados, são 6 quadrados com 2 diagonais cada um. Resolve isso, que você vai ser feliz. 12 vezes 11 sobre 2 dá o quê? Faz assim, tá sem calculadora? 6 vezes 11, 66. Menos 24, menos 12. Diagonais, então, é o quê? 66 menos 36. 66 menos 36 dá o quê? 30. Número de diagonais, 30. Letra D. Beleza? Questão de número 4. Vamos lá, questão da Escola Naval. Um poliedro convexo de 25 arestas tem faces triangulares. Aí vamos marcar assim, quer ver? Para a gente não se perder. Tem faces triangulares, faces quadrangulares e faces pentagonais. O número de faces quadrangulares, quadrangular é o dobro do número de faces pentagonais. O número de faces triangulares excede o de faces quadrangulares em 4 unidades. Pode-se afirmar que o número de vértices é? Bom, gente, vamos anotar o que a questão informa. Arestas 25. E vamos entender o que são faces triangulares, né? Quadrangulares, F4, e pentagonais, F5. Anotando aqui as relações que ele dá. O número de faces quadrangulares é o dobro do número de faces pentagonais. Então, faces quadrangulares é o dobro do número de faces pentagonais. Primeira informação. Próxima informação. O número de faces triangulares excede, ou seja, passa a mais, é o número de faces quadrangulares em 4 unidades. Significa que o número de faces triangulares é igual ao de quadrangulares, porém, 4 unidades a mais. Excede. Beleza? Pode parecer que não, mas você tem uma relação aqui onde pode escrever todo mundo em função de F4. Como assim? Olha só. F4 é igual ao dobro de F5.
Então, eu posso dizer que o F5 é igual a F4 sobre 2. Beleza? O F3 já está escrito em função de F4. E o F4 é o próprio F4. Como assim? Eu já tenho as quantidades, posso dizer assim, das faces triangulares, quadrangulares e pentagonais. Tudo em função de uma incógnita só. Por que isso, Valentim? Por isso aqui, ó, aresta é a quantidade vezes o tipo dividido por 2. Quantidade, F3, tipo 3. Então fica 3F3 mais 4F4 mais 5F5. Ou seja, que é o tipo triangular e F3 é a quantidade. 4 quadrangular, F4 é a quantidade e 5 pentagonal vezes F5, que é a quantidade. Tudo isso dividido por 2. Substituindo, olha só que você vai ver o que eu quis dizer. No lugar de F3, consigo colocar o quê? F4 mais 4. Por causa desse cara aqui. No lugar de F4, é o próprio. Deixa quieto. E no lugar do F5, eu consigo escrever o quê? F4 sobre 2. Então, tenho 5 que multiplica F4 sobre 2. Tudo isso sobre 2, que vai ter que dar o número de arestas, que é o quê? 25. Está aqui. Então, vocês já viram que se eu resolver isso, eu vou achar o F4. E aí eu desmantelo toda essa situação aqui. Vamos lá, com calma. 3F4 mais 3 vezes 4, 12, mais 4F4, mais 5F4 sobre 2, igual a 2 vezes 25, 50. Muito bem. Faça que não tem F4 para o outro lado diminuindo. E desse lado aqui você vai ter o quê? 4 mais 3, 7F4, mais 5F4 sobre 2, igual a 50 menos 12, que dá 38. Muito bem. Bom, você pode fazer isso aqui de várias maneiras. Você pode até multiplicar a linha toda por 2, ó, que legal. Aí você vai ter o quê? Olha aqui, 2 vezes 7, 14, F4, mais esse 2 corta com esse 2, né? Você multiplicou, sobra só 5F4, igual a 2 vezes 38, que dá o quê? 76. Isso mesmo. Então, vamos lá. 14F4 mais 5F4 dá 19F4, que é igual a 76. F4 é igual a 76 dividido para 19, que dá 4. Muito bem, achamos o F4. Achando o F4 é só alegria, porque o F4 vale 4. F3 vale o quê? 4 mais 4, 8. E o F5 vale o quê? 4 dividido por 2, 2. Achando esses camaradas, vamos faltar a aula segunda. Vamos faltar a aula segunda, ó. Relação de Euler. Vértice, queremos. Face, ué, gente. 4 de um tipo, 8 do outro, 2 do outro. 14 faces. Aresta, 25. Mais 2. Beleza? Então, você tem 27 menos 14, ok? Que vai dar 13. Resposta, letra C. Beleza? Vamos seguir. Questão de número 5. Vamos lá, só tijolada. Uma pedra preciosa, depois de lapidada, assumiu a forma de um poliedro convexo de 8 faces triangulares. Olha que bonito. Olha que maneiro. 8 faces de que tipo? Triangulares. Show! 16 faces quadrangulares e uma única face octogonal. Comentam os entendidos que o valor dessa pedra é tal que cada vértice da mesma lhe confere $1.000. Então, cada vértice vale $1.000. Nessas condições, pode-se concluir que a pedra preciosa vale... Bom, gente, não precisamos entender aqui, né, de cotação de valores de pedra preciosa. O que a gente precisa entender é que precisamos do vértice desse camarada aqui. Então, vamos lá. Faces triangulares, eu tenho 8. Faces quadrangulares, eu tenho 16. Faces octogonais, eu tenho 1. Bom, vamos lá.
Aresta é o quê? Quantidade vezes o tipo. Tipo 3, quantas eu tenho? 8. Do tipo 4, quantas eu tenho? 16. E do tipo 8, quantas eu tenho? 1. Soma tudo isso e divide por 2. Vamos lá. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 16, 64. 8 vezes 1, 8. Vamos ver, 60, 80, 88, 96. Tudo isso dividido por 2, né? Que dá 48. Então, eu tenho 48 arestas. Total de faces, gente, nunca, nunca, nunca se esqueçam. Tá tudo aqui, ó. 8 mais 16 mais 1. Beleza? Então, aqui eu tenho 25 faces no total. Vamos faltar a aula segunda. Vértice, queremos. Face, 25. Aresta, descobrimos 48 mais 2. 48 mais 2 ainda é 50, que quando recebe 25 diminuindo dá 25. Cada vértice dá $1.000. Então, você tem 25 mil dólares. Que é letra C. Beleza? Questão de número 6. Um poliedro convexo tem 15 faces. De 2 de seus vértices partem 5 arestas. De 4 outros partem 4 arestas. E dos restantes partem 3 arestas. O número de arestas do poliedro é... Bom, pessoal, então eu vou te dar um exemplo aqui. Antes de entrar na própria questão, eu quero te dar um exemplo do que significa isso, né? De um vértice partir tantas arestas. É o que a gente chama de ângulo poliédrico. Por exemplo, aqui eu tenho um ângulo triédrico. Por quê? Partem 3 arestas dele. Então, esses ângulos da base são todos triédricos, porque partem 3 arestas dele. E esse ângulo aqui de cima, ele é pentaédrico, porque partem 5 arestas dele. E o que eu quero saber daqui? O seguinte, para eu saber o número de arestas, é só pegar a quantidade vezes o tipo e dividir por 2, basicamente. Por quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ângulos que partem quantas arestas de cada uma? 3. Muito bom. Então, de cada um aqui partem 3 arestas. Então, é 5 vezes 3, está partindo 15 arestas. Mas, eu tenho um aqui, um único, que partem quantas arestas dele? 5. Então, 1 vezes 5. Tudo isso dividido por 2, porque eu sempre falo para vocês, né? Porque o que parte daqui de baixo lá para cima... Deixa eu fazer aqui. O que parte daqui de baixo lá para cima é exatamente o que parte lá de cima aqui para baixo. Então, eu não conto subida e descida. Eu conto apenas 1. Para que isso seja possível, a gente divide por 2. Senão, a quantidade total daria o dobro. Então, eu tenho 15 mais 5 dividido por 2, que vai me dar 20 sobre 2, 10 arestas. E a gente pode conferir. Eu tenho 5 na base e 5 subindo, 10 arestas. Ah, mas com desenho é mole? Mas com desenho é mole. E sem desenho agora, já entrando na própria questão, deixo bem claro que isso aqui foi um exemplo, tá? Não associe esses valores a essa questão. Vamos voltar. O meu poliedro, ele tem 15 faces. Beleza. 2 vértices partem 5 arestas. 4 partem 4 arestas. Restantes, isso aqui é importantíssimo. Restantes partem 3 arestas. O número de arestas do poliedro é... Porque assim, no restante eu não sei quantas são. Então, eu tenho faces, 15. Beleza. Vértices, né, que é o total aqui, eu vou ter o quê? 5. Perdão. Vértices, eu vou ter o quê aqui? Eu vou ter 2, ok? Eu vou ter 4 e eu vou ter x. Então, eu tenho 2 vértices mais 4 vértices mais x, que é o quê? 6 mais x. E o cálculo da aresta vai ficar dessa forma, ó. Quantidade vezes o tipo, dividido por 2. Quantidade, 2. 2 vezes 5 arestas. Mais 4 vezes 4 arestas.
mais o importante, x vezes 3 arestas. 3x. Tudo isso dividido por 2. Vou dar uma embelezada aqui, né? Que vai ficar o quê? 10 mais 16 mais 3x sobre 2. Que vai dar o quê? 26 mais 3x sobre 2. Deixa assim. Porque, olha só, eu tenho face, eu tenho vértice e eu tenho aresta. Em função de x. E quando nós formos faltar aula segunda, vamos lá. Vértice, 6 mais x. Faces, 15. Arestas, 26 mais 3x sobre 2, mais 2. Pode dar uma embelezada se quiser. Vamos lá. X mais 21 igual a 26 mais 3x sobre 2, mais 2. Multiplica a linha toda por 2 para ver se fica mais bonitinho. Vamos lá. Então, eu vou ter 2x do lado esquerdo, primeiro membro, 42 igual a, corta aqui, sobra tudo que está em cima, 26 mais 3x mais 4. Quando for multiplicar por 2 para sumir com a fração, presta bastante atenção de não esquecer de multiplicar ninguém, hein? Vamos lá, então. Eu tenho do lado esquerdo, então, 42 e vou receber 26 mais 4, vou receber 30 diminuindo. E do lado direito, segundo membro, eu tenho 3x que recebe o 2x diminuindo. Tá pronto, né? 12 igual a x ou x igual a 12. Mas calma lá, não é a pergunta. Ele quer saber o número de arestas. E aí fica fácil. Por que fica fácil? Arestas, vou até fechar com verde, é igual a 26 mais 3x sobre 2. No lugar do x a gente coloca 12. Olha como é que fica. 26 mais 3 vezes 12 sobre 2. Que dá 26 mais 36 sobre 2. Você pode somar e depois dividir por 2, ou pode dividir por 2 e depois somar. Tanto faz. Que dá 62 sobre 12, 2, 31. É a resposta, letra D de dado. Beleza? Bom, então foram essas questões bem assim, aleatórias no que diz respeito a poliedros, que eu quis tentar mostrar tudo de poliedro para vocês em 6 questões. Espero que tenha funcionado. Valeu!